Davon Dallari, obrigado por nos receber. Eu queria abrir a entrevista com uma questão sobre a sua visão geral sobre o que foi o julgamento do Mensalão. O senhor acha que foi um julgamento justo, baseado em provas, ou o senhor tem questionamentos a fazer a esse processo? Eu venho acompanhando com muita atenção todo o procedimento do chamado processo do Mensalão. E uma coisa, desde logo, me chamou a atenção, foi o fato de que o Supremo Tribunal Federal aceitou julgar, decidiu julgar, sem ter competência constitucional. E é bom, para a pessoa que não tem a formação jurídica, lembrar um pouco que competência, no sentido jurídico, é o poder-dever de fazer alguma coisa, compete a ele ou não. E o que aconteceu foi que foram denunciados cerca de 40 réus diretamente para o Supremo Tribunal Federal, enquadrando-se naquilo que se convencionou chamar de foro privilegiado. Foro é onde a pessoa vai ser processada. E privilegiada porque se diz que é um privilégio ser processado diretamente pelo Supremo Tribunal, não por um juiz de primeira instância, um juiz comum. É um privilégio altamente discutível, porque a pessoa é julgada no Supremo Tribunal, então pressupõe-se que fica mais resguardada do que num julgamento comum de primeira instância. Mas o que acontece é que a pessoa julgada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal não tem um tribunal superior para recorrer. Se houver erro, se houver injustiça, aquela é a única instância. Então, pode haver uma certa proteção, por isso é que se chama um privilégio, de julgar diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. Mas há este inconveniente, reduz tremendamente o direito de defesa. Mas, de qualquer maneira, entre nós, isso passa como sendo um privilégio. Então, o Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal mais importante do país, é quem julga, e sem a possibilidade de recurso. Então, daí, a Constituição estabelecer expressamente quais são os casos que se enquadram na competência originária do Supremo Tribunal. Quais são os casos de foro privilegiado? São pouquíssimos casos. São cargos. É o presidente da República, são os ministros de Estado, são os ministros do Supremo Tribunal Federal, que são julgados diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, para que isto ocorra, é preciso que a pessoa esteja ocupando um desses cargos. E no caso do Mensalão, dos 40 condenados, só 4 é que se enquadravam no foro privilegiado. Então, em relação a 36, o Supremo Tribunal Federal julgou sem ter competência legal, sem ter competência constitucional. Isto é, claramente e diretamente, o Supremo Tribunal cometeu uma inconstitucionalidade. Ele, que pela Constituição, lá está escrito, tem como função principal, ou está escrito na Constituição como função precípua, a guarda da Constituição, ele não guardou a Constituição, ele agrediu a Constituição, ele agiu contra a Constituição. Basta este aspecto, a meu ver, para que se verifique que todo o processo do Mensalão está comprometido. Não foi um processo jurídico. Não foi a partir deste ponto inicial. O Supremo Tribunal Federal não tinha competência para julgar os réus que julgou. Então, por isso, não é jurídico esse julgamento. Ele é contra a Constituição, é contra o direito. Então, foram outras as determinantes do julgamento. Existe um aspecto preliminar aí também que é muito importante, relacionado com a chamada teoria do domínio do fato. O Supremo Tribunal utilizou uma teoria que dispensa a comprovação efetiva. A teoria do domínio do fato, a teoria que tem este nome, tem origem na Alemanha nazista, quando havia intenção de condenar pessoas mesmo que não houvesse prova, eram os inimigos do regime.
Então, numa prova, mas a pessoa ocupava um cargo, ocupava uma posição em que deveria ter conhecimento do que estava acontecendo. Mas isto realmente é um exagero, é um absurdo. É assim como dizer, bom, se um pequeno funcionário de uma empresa, de uma grande empresa, esse pequeno funcionário entra em contato com uma autoridade, um fiscal, e pratica corrupção, então eu devo dizer, o presidente desta empresa deve ser condenado, porque não é possível que, sendo o presidente da empresa, ele não soubesse que aquele modesto funcionário, naquele cantinho de atividade, estivesse praticando a corrupção. Evidentemente seria um exagero. Como foi um enorme exagero, mas denunciador da falta de prova. Quer dizer, não havia prova, então vamos utilizar o domínio do fato. Vamos supor que a pessoa sabia o que estava acontecendo. Mas isso já é o reconhecimento de que se estava julgando sem provas. E isso, em muitos casos, ficou mais do que evidente. É o julgamento com base em suposições, com base em argumentos altamente discutíveis, como esse do domínio do fato. Então, a pessoa tem uma posição em que muitos são dependentes dela e essa pessoa deve saber tudo o que os seus dependentes fazem. É evidente o absurdo. Mas com este dado que é essencial, essa teoria é de origem nazista e foi estabelecida para condenar antes mesmo de saber se a pessoa era culpada ou não. Então, faz-se o processo não para julgar, mas para condenar. E aí isso aconteceu no processo do Mensalão. Os réus estavam condenados antes de começar o julgamento. E isso depois ficou muito evidenciado em vários momentos, em várias atitudes, várias decisões, e, evidentemente, é preciso relembrar as atitudes absolutamente antijurídicas, arbitrárias do ministro Joaquim Barbosa. Isso não quer dizer que ele não conheça o direito, não conheça direito constitucional, mas o fato de ele conhecer torna mais grave a sua posição. Ele sabia que estava agindo contra a Constituição, mas em várias ocasiões ele tomou posições claramente arbitrárias, posições de verdadeiro inquisidor. E houve um pormenor, que eu, inclusive, tive ocasião já de mencionar num artigo, depois em entrevista, que, num determinado momento, o jornal O Estado de São Paulo noticiou que, no dia seguinte, o ministro Joaquim Barbosa iria proferir um despacho sobre determinado assunto em tais e tais termos. O jornal, um dia antes, já sabia que palavras o ministro ia usar e noticiou que um jornalista estava acompanhando o ministro na hora em que ele estava preparando o voto, o que é um absurdo. Então, o jornalista participou da elaboração do voto. O voto foi feito no sentido que convinha para a grande imprensa. Em grande parte foi isso que se verificou. E, de fato, a cobertura dada pela grande imprensa ao processo do Mensalão foi sempre exatamente nesse sentido, de ter como ponto de partida, não de chegada, ponto de partida, que eram culpados e deveriam ser condenados. Então, a exigência não foi do julgamento, foi da condenação. E isto é antijurídico, é inconstitucional e essencialmente injusto. E realmente foi o que se verificou. E várias vezes houve discussões no próprio Supremo Tribunal, assim, por exemplo, as reações extremamente agressivas do ministro Joaquim Barbosa, reações contra, de início, o ministro Lewandowski. O ministro Lewandowski que com palavras jurídicas, civilizadas, elegantes, denunciou a incompetência para o julgamento de quem não tinha foro privilegiado. A reação do ministro Joaquim Barbosa foi extremamente grosseira, extremamente agressiva. E várias outras vezes ele teve atitudes assim, a ponto de que o próprio ministro Marco Aurélio Mello ter reagido a isso. Mas também é o
em face disso tudo, é oportuno, é conveniente relembrar um fato ocorrido no Supremo Tribunal Federal bem antes do processo do julgamento. Havia um outro processo e houve uma divergência entre o ministro Gilmar Mendes e o ministro Joaquim Barbosa. O ministro Joaquim Barbosa não tolera ser contraditado e reage com extrema violência, e foi o que aconteceu. Ele havia sustentado alguma coisa, uma argumentação, e o ministro Gilmar Mendes disse, não estou de acordo, isto não é jurídico. A reação do ministro Joaquim Barbosa foi extremamente violenta. E, por sua vez, o ministro Gilmar Mendes também rebateu em termos violentos. E qual foi a reação do ministro Joaquim Barbosa perante esta atitude agressiva do ministro Gilmar Mendes? Ele disse ao ministro, não pense, senhor ministro, que o senhor está lidando com os seus capangas de Mato Grosso do Sul. Foi dito publicamente pelo ministro Joaquim Barbosa, denunciando o ministro Gilmar Mendes de ter capangas no Mato Grosso do Sul. Ora, tudo isso demonstra um desequilíbrio emocional do ministro Joaquim Barbosa, que realmente comprovou esse desequilíbrio, essa falta de serenidade em inúmeras ocasiões durante o processo do mensalão. Então, por tudo isso, o processo não tem valor jurídico, foi um processo influenciado por inúmeros outros fatores, por fatores políticos, sem dúvida alguma, influenciado pela insistente campanha da grande imprensa e influenciado também por esses desequilíbrios, pode-se dizer, desequilíbrios emocionais do ministro Joaquim Barbosa. O senhor acredita, doutor Dallari, que essas condenações inéditas com o uso do domínio do fato gerarão uma nova jurisprudência na justiça brasileira? Ou se aconteceu dessa vez e não deve acontecer mais, qual é a sua visão? Não, eu acho que o mensalão não vai gerar jurisprudência exatamente por sua mais do que evidente deficiência jurídica. É um julgamento que contém muitas inconstitucionalidades, muita argumentação fora do direito, contra o direito, ficando evidente a interferência de fatores não jurídicos. A interferência, por exemplo, da grande imprensa. Eu acredito isso, que alguns ministros, de certo modo, ficaram intimidados por causa da campanha da grande imprensa. Houve o registro do fato de que, depois daquelas discussões e por causa dessa atitude salvadora, heróica do ministro Joaquim Barbosa, o ministro Lewandowski foi ofendido, agredido com palavras, estando com a sua esposa num local público, até num supermercado. E, sem dúvida, isto deve ter pesado para que os outros ministros se contivessem, se intimidassem, não fossem para o confronto com o ministro Joaquim Barbosa, mas com medo do tratamento que a imprensa daria ao assunto e das consequências que eles e suas famílias poderiam sofrer. Eu acho que isso tudo pesou, mas por todas essas razões, eu não tenho a mínima dúvida de que o processo do mensalão será, daqui a pouco, esquecido em termos jurídicos, porque ele não dá nenhuma contribuição jurídica. Mas ele será, sim, registrado, será mencionado como um dos pontos negativos da história do Supremo Tribunal Federal, como um momento em que o Supremo Tribunal Federal ostensivamente se afastou da sua posição de guarda da Constituição e agiu contra a Constituição, julgando, inclusive, sem ter competência constitucional. E, além disso, fazendo a invocação e a aplicação de uma doutrina nazista, que é a doutrina do domínio do fato, que só foi usada exatamente pela impossibilidade de comprovar a acusação. E foi o que aconteceu no caso do mensalão.
Quer dizer, não havendo prova, não havia prova, não se conseguiu comprovar a prática do ato criminoso, então se usou a teoria do domínio do fato como uma justificativa para a condenação. Dr. Dalmo, a execução das penas dos réus do julgamento do mensalão durante o feriado de 15 de novembro, com transferência dos presos para Brasília, da forma como ocorreu, com fatiamento do trânsito em julgado, porque o julgamento a priori não terminou ainda. O senhor acha que foi correto o processo como essas prisões foram feitas? Eu acho que essas prisões deixaram mais do que evidente a intenção do espetáculo, a busca do espetacular junto à opinião pública, o exibicionismo, a prisão efetuada de condenados em São Paulo, Minas, Rio, transportando-os para Brasília foi absolutamente absurda, ilegal. A lei prevê o cumprimento da pena próximo da residência, próximo da família, próximo de onde atua. E já se sabia que os réus de São Paulo estavam sendo transferidos para Brasília com o direito de retornar a São Paulo. Assim também os de Minas Gerais estavam sendo transferidos para Brasília para criar o espetáculo. E aí há vários aspectos a ressaltar. Um deles é que o ministro Joaquim Barbosa, num precedente absurdo, trabalhou durante o feriado para poder formalizar as determinações de prisões, coisa que nunca aconteceu e não havia urgência, não havia motivo nenhum para o ministro passar um feriado preparando e declarando prisões. Além disso, determinou que um avião da FAB, um avião público, circulasse pelo Brasil transferindo os réus para transferi-los para Brasília, sabendo que aquilo era ilegal, que aquilo teria que voltar atrás. E, naturalmente, entre outras coisas, provocando despesa pública, usando o dinheiro público para esse exibicionismo. Rigorosamente, essa despesa deveria ser cobrada do ministro Joaquim Barbosa, porque uma despesa absolutamente injustificada para a prática de ato ilegal. O juiz executor das penas dos condenados no julgamento do mensalão foi trocado no meio do processo, e isso causou uma comoção no meio jurídico, OAB, juristas, advogados, entidades da magistratura se revoltaram contra essa troca de juízes feita para atender a um desejo do ministro Joaquim Barbosa de endurecer as penas. O senhor entende que é correto trocar um juiz no meio do processo, assim, o juiz das execuções penais? Como o senhor vê isso? Esse também foi um fato escandaloso que deixou mais do que evidente a quebra dos fundamentos jurídicos, dos preceitos jurídicos. Não havia qualquer motivo para a substituição do juiz da execução da pena neste caso. E pelo que foi revelado pelos jornais, havia um relacionamento do ministro Joaquim Barbosa com a família do juiz que assumiu no lugar daquele que deveria atuar. Então, ficou muito evidente que havia uma relação de quase dependência entre o ministro Joaquim Barbosa e o novo juiz de execuções que assumiu o caso. Então, a substituição se fez para atender à vontade, à determinação arbitrária do ministro Joaquim Barbosa, o que também foi uma quebra de preceito legal, de preceitos constitucionais. Quer dizer, se fez uma alteração, uma remoção de autoridade, sem nenhuma justificativa juridicamente aceitável. Foi um ato claramente arbitrário.
Dr. Dalmo, apesar da comoção que essa troca de juiz da execução penal dos condenados do Mensalão causou, o Tribunal de Justiça, causou no meio jurídico, entre as entidades da magistratura, o Tribunal de Justiça de Brasília disse que não, que está tudo certo, que é assim mesmo, que não houve nada demais. Como é que o senhor entende isso? O que acontece é isso, é um certo temor de contrariar ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso eu acho que pesou e vem pesando. Quer dizer, essa preocupação em não desagradar o ministro. E vejam que não era num julgamento, não era na discussão de uma tese jurídica, numa circunstância de fato, em que realmente ficou totalmente absurda a substituição do juiz. E o Tribunal de Brasília, naturalmente influenciado pelo ministro Joaquim Barbosa, não quis contrariá-lo. Aliás, é também oportuno aqui relembrar um aspecto. Eu tenho um livro que se chama O Poder do Juiz. É um livro já com várias edições, é um livro muito adotado nas escolas da magistratura e, entre outras coisas, eu proponho que o Supremo Tribunal Federal seja exclusivamente Tribunal Constitucional, que ele não julgue ações civis, ações criminais, que ele faça o controle de constitucionalidade das leis, das decisões judiciais, dos atos administrativos, exatamente como existe na Alemanha. A Alemanha tem um tribunal constitucional que é respeitado no mundo inteiro, tribunal absolutamente independente do mais alto nível. Mas aqui eu quero ainda ressaltar um aspecto, tomando por base o tribunal alemão e aquilo que vem acontecendo aqui. O Tribunal Constitucional da Alemanha funciona numa cidade média, em Karlsruhe, não funciona em Berlim, não funciona ao lado do parlamento, ao lado dos órgãos políticos. Fica lá longe. Eu estive na cidade de Karlsruhe, é uma boa cidade, tudo isso, mas nós chamaríamos de cidade média. E o tribunal está lá, longe dessa interferência, dessa influência direta dos fatores políticos. Eu acho que isso também deveria ser feito no Brasil. Supremo Tribunal Federal ser apenas constitucional, ser sediado fora de Brasília, longe dos órgãos políticos, como Câmara de Deputados e Senado, e mesmo do Executivo Federal, e, além disso, também revendo o seu processo de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, atualmente eles são tirados do bolso do colete do presidente e o presidente, para poder aprovar o nome escolhido por ele, tem que negociar com o Congresso Nacional. Então, isso tudo teria que repensar. O Tribunal Supremo ser apenas constitucional, ser sediado fora de Brasília e mudar o método de escolha dos seus ministros. Doutor Dallari, muito obrigado pela sua atenção, por nos receber. Parabéns pela sua entrevista. Muito obrigado. Eu fico feliz e agradeço pela oportunidade de dar este recado a quem é da área jurídica, mas também a quem não é da área jurídica e que tem evidente interesse em que o direito e a Constituição sejam respeitados.